Muito bem, nós estamos aqui de volta. Eu estava acabando de ler um texto de uma entrevista que o Papa Francisco deu a um repórter francês, né? Eu não sei como bem a pronúncia, mas é Dominique. E exatamente a pergunta que foi feita ao Papa é a pergunta que o Wilson, né, nos dirigiu lá do bairro São Francisco, né? A igreja, em que sentido a igreja pode falar de política? Vejam, muito parecido com a pergunta que o próprio entrevistador fez ao Papa. Vejam, a pergunta que fez o entrevistador francês ao Papa Francisco. E aqui eu vou tomar a resposta do próprio Papa. Diz o entrevistador, pergunta ao Papa Francisco. O mundo inteiro diz, a igreja não faz política. Tá? Uma frase. Mas aí ele pergunta, mas a igreja intervém com o Senhor, no caso ele está se dirigindo ao Papa Francisco, né? Com o Senhor, com João Paulo II e com Bento XVI antes, em tudo. Está querendo dizer que a igreja intervém em todos os assuntos, em tudo. Na questão dos migrantes, nas guerras, nas fronteiras, no clima, na questão nuclear, no terrorismo, na corrupção, na ecologia. Aí, olha só, o entrevistador pergunta, mas isso não é política? Até onde a igreja está na política? E a partir de onde se trata de outra coisa? Vejam a resposta sábia do nosso Papa Francisco, que acaba sendo a nossa resposta, né, gente? Os bispos franceses, recorda Papa Francisco, os bispos franceses escreveram no outono de 2016 uma carta pastoral, em continuidade a uma carta que tinham escrito havia 15 anos. Veja só, o que diz essa carta? Qual que era o tema? Reencontrar o sentido da política. Vou repetir. O Papa cita essa carta que os bispos franceses escreveram, já tinha 15 anos e agora retomaram o tema. Reencontrar o sentido da política. Aí continua o Papa Francisco. Existe a grande política e a pequena política dos partidos. Vou repetir. Existe a grande política e a pequena política dos partidos. Agora vem a resposta do Papa Wilson. A igreja não deve se misturar com a política partidária. A igreja não deve se misturar com a política partidária. Paulo VI e Pio XI disseram que a política, a grande política, é uma das formas de caridade mais elevadas. Veja, Papa Francisco está citando. Paulo VI e Pio XI disseram que a política, se referindo à grande política, não a partidária, a grande política, é uma das formas mais elevadas de caridade. Por quê? Pergunta o Papa. Porque é orientada para o bem comum de todos. Vejam, nesse sentido, a igreja fala, sim, de política. A grande política, não pequena política, ou o que nós chamamos política dos partidos. A igreja não tem um partido político. Inclusive, conclui, a partir da resposta do Papa, o entrevistador, sim, aí está evidentemente a grandeza da política. Aí o Papa completa. Porém, diante da diversidade de partidos políticos, aí a igreja não deve intervir. Vocês entenderam? Vou repetir. Porém, diz o Papa Francisco, diante da diversidade de partidos políticos, a igreja não deve intervir. Isso fica com a liberdade dos fiéis. Uma voadeira, né? Gente, o Papa Francisco já falou num documento, né? Prestem bem atenção, porque é tanta cisânia nessas redes sociais. Por favor, não identifiquem a igreja com uma linha política. A igreja está acima disso. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem muita gente que quer instrumentalizar o Papa para o seu lado, para o seu partido. Nunca a igreja vai fazer uma consideração que acabe roubando a liberdade do fiel de escolher. Sobretudo se nós estamos falando de um regime democrático como é o nosso. Vou repetir.
Diante da diversidade de partidos políticos, aí a igreja não deve intervir. Isso fica com a liberdade dos fiéis. Num outro documento, que eu gosto de lembrar e repetir sempre, uma frase que para mim vale o pontificado do Papa Francisco, né? Nós, falando aos pastores, nós somos chamados a educar as consciências, não a substituí-las. Vou repetir. Nós somos chamados a formar, acho que esse é o termo o termo exato que ele usa. Somos convidados a formar as consciências, não a substituí-las. Tá? A igreja não quer ovelha gado, sabe? Que vai todo mundo assim, sabe, viseira? Não. Isso fica pela liberdade do fiel da escolha. Embora, é claro que na campanha política você ouviu membro do clero, né, desobedecendo a igreja, e eu estou falando para os dois lados, tá? Ou A ou B. Não, é você como cidadão, como cristão. É óbvio que a igreja vai dizer, olha, na hora de votar, você tem que pensar nos valores que você defende, os valores da nossa fé. Mas a igreja não vai dizer, olha, vota nesse, com nome, sobrenome e endereço. Tá, gente? Eu acho que mais claro do que isso, né, Fábio? Fábio que acompanha a gente aqui diretamente. Não tem, mais claro do que isso, vamos fazer o quê? Né? Muito bem, obrigado pela sua participação, né? E agora nós temos a pergunta do José, lá do bairro Panamá. Eu não conheço o bairro Panamá, mas já ouvi falar, não lembro de ter passado lá não. Pergunta do José, que é o que nos interessa no momento. Qual a diferença entre adorar e venerar? Veja, José, é uma pergunta muito boa que você está fazendo. Sabe por quê? Porque é fundamental a resposta a essa pergunta. Venerar é um ato, digamos, infinitamente, tá? Eu não estou querendo ser dramático aqui não, tá? Infinitamente distinto do ato de adorar. Por quê? Porque o ato de adoração, a latria, né, o culto de latria, que é do original, na questão semântica aqui, gente, isso é só devido a Deus. Se você adora algo que não deve ser adorado, você está cometendo idolatria. Tá? O que significa? Você está tirando de Deus aquilo que lhe é devido. Significa que o culto de adoração é devido somente a Deus. Quando o ser humano desvia esse culto de adoração para outra realidade, que pode ser o dinheiro, pode ser a busca de fama, pode ser a busca de poder, tá? Vejam, você constrói um ídolo. O que é o ídolo? O ídolo é o contraponto de Deus. É quando você, no lugar de adorar a Deus, você desvia a ordem, né, daquilo que deveria ser o culto. O culto de adoração é devido somente a Deus. E quem é Deus para nós? Um único Deus, uma única essência, três pessoas. Só pode ser adorado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa única essência divina. Só pode ser adorado o Deus Uno e Trino. Ponto. Nada mais. A eles é devida toda honra, toda glória, toda adoração. Isso significa que nós estamos no cume, no máximo do culto. Para Deus, o culto atinge seu ponto culminante. Só vós sois o santo. Só vós o Senhor. Tanto que a gente tem que tomar sempre, vejam que o superlativo é educativo. Altíssimo. 3 vezes santo, para dizer santíssimo. Porque o hebreu não tem como ele falar, ele não tem o superlativo na língua. Então tem que falar santo, santo, santo. Lembra que o santo que nós falamos aqui no mundo é uma vez, tá? Porque 3 vezes santo é somente o Altíssimo. Isso para garantir o quê? A transcendência de Deus, a sua majestade, a sua grandeza. Então o culto de adoração é específico a Deus, tá? A Ele nós podemos adorar, prostrar-se, é comunhão plena. Agora, existe a veneração. O que é a veneração? A veneração não tira nada da adoração, mas nos encaminha a ela. Vou repetir. Tem gente que acha que o culto aos santos impede a adoração a Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A veneração aos santos, o que eu venero no santo?
não é a pessoa dele, a simpatia dele. A santidade que ele reflete. Mas santidade de quem, gente? Só Deus é santo. Só Deus é santo. Nós mesmos falamos isso. Então, na dimensão da fraternidade, nós temos irmãos que são exemplos para nós. Aqui nós estamos falando da comunhão horizontal, de uma comunhão que nos garante a certeza de que foi uma pessoa que nos transmitiu a fé. De quem foi que você ouviu o anúncio da palavra de Deus? De quem foi? Essa pessoa foi canal, foi mediação. Então, quando nós canonizamos uma pessoa, o Padre Zezinho falou muito bem essa semana, escreveu um texto. Aliás, confiem muito no Padre Zezinho, até porque o Padre Zezinho tem uma longa caminhada, conhece esses processos, né, de mudança da igreja brasileira, né, nesses últimos tempos, né. Seus cantos têm essa... Até se você for fazer um estudo, né, sobre os cantos do Padre Zezinho, você percebe que ele vai se transformando de acordo com os períodos que a igreja mesma vai vivendo. E o e o Padre Zezinho fala, né? Fala exatamente desse desejo que nós temos no coração, né? De nos colocarmos em comunhão com estes que brilharam pelo testemunho. No caso da irmã Dulce, ele dizia ali no texto, né? A igreja não faz santo. Reconhece, quem faz santo é Deus, é a graça, é a fé. Não é a igreja que faz santo. Quem é irmã Dulce dos pobres? Alguém de carne e osso que viveu entre nós. Ah, mas eu não acredito em santo. Mas você não acreditou que aquela pessoa viveu segundo os parâmetros da nossa fé? Se tornou uma luz, um irmão que brilha pelo testemunho de vida, que brilha porque abraçou a comunhão com Deus e levou essa comunhão a um nível heróico, um nível extraordinário, né? Vejam como viveu essa mulher, toda de Deus, né? Toda da caridade, porque toda de Deus, uma mulher de oração. Irmã Dulce, uma mulher que viu Cristo nos pobres, né? Não é uma informação sociológica, viu Cristo nos pobres, né? Viu Cristo nos pobres. De fato, ontem eu ouvi a homilia de Dom Vitório na ordenação do neo-sacerdote redentorista Padre Adriano, né, meu xará, e o Dom Vitório dizia na homilia, né, na pregação na homilia, que o terceiro lugar do redentorista, que é do padre também, né, assim como Santo Afonso, né, o fundador dos redentoristas, falava que nós não podemos esquecer dos pobres e ver o Cristo, né, o Cristo, o rosto de Cristo no rosto dos pobres, né. Vejam que coisa bonita. Irmã Dulce consegue ver Deus, transmitir Deus, ser luz. Eu achei até bonito uma evangélica que recebeu também muitas críticas, né? Porque ela foi para Roma, ela dizendo, olha, quando a minha mãe ficou ruim, minha mãe precisou de ajuda, foi exatamente no hospital de Irmã Dulce que ela recebeu acolhida, que nós somos tratados como gente. Então eu vim para a canonização dela exatamente por esse reconhecimento à sua pessoa. Vejam, é isso que é a coisa bela. Nós louvamos, nos santos nós adoramos a Deus, tá? Na veneração aos santos, nós olhamos, ali Deus agiu. O santo é uma seta. A seta para onde, gente? Para Deus. Não é para si mesmo. É uma seta para Deus. Aí a gente olha para o santo e diz assim, é possível, é para mim também. E esse caminho é oferecido para todos nós, né? Para todos nós que acreditamos no Senhor, que queremos um dia viver em plena comunhão com Deus. Essa intimidade que Deus quer viver conosco. É uma intimidade que nos põe no caminho onde existem inúmeras setas, tá? O amor de Deus nos põe num caminho onde Ele aponta para o céu, rumo ao céu. E nesse caminho rumo ao céu nós encontramos inúmeros irmãos e irmãs nossos que por nós intercedem, porque estão na comunhão de fé e na intimidade com Deus Altíssimo, com nosso Deus, né? E também, nesse sentido, a veneração aos santos, distinta da adoração, mas direcionada a ela, tá?
a veneração dos santos é absolutamente distinta da adoração que é devida só a Deus, mas é uma indicação para a adoração, porque o santo é alguém onde Deus agiu. E aí a gente diz, nossa, olha o poder de Deus, né? É o poder de Deus que a gente exalta quando nós vemos um milagre, não é? Todo o santo, a existência de um santo, é um milagre de uma batalha onde o bem, onde a luz, onde o evangelho, onde Cristo venceu. O santo é uma vitória de Deus. Todo santo e toda santa é uma vitória da graça de Deus. Alguém que mostra para nós, olha, vamos por aqui. O santo é alguém que pega na nossa mão e nos ajuda. Assim como você tem o pastor na sua comunidade, como a gente tem o padre na nossa comunhão, assim como nós temos o bispo e como líder espiritual, né, pastor da Igreja Universal, o próprio Papa, nós vamos juntos como povo de Deus para o céu, rumo ao céu, com irmãos e irmãs que nos precedem exatamente também, porque já gozam daquela alegria, daquela beatitude. Felizes, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos. Os santos são esses felizes, bem-aventurados, mas não é uma alegria que Deus quer só para eles. É uma alegria que Deus quer para todos nós, né? Inclusive para você. Programa Respostas está chegando ao final, que pena, né, gente? Mas o tempo passou voando hoje, meu Deus! Mas sinal que valeu a pena e que nós conseguimos meditar algumas questões que são importantes no nosso caminho de fé. Nosso programa está chegando ao fim. Nós gostaríamos nesse momento, sem dúvida alguma, como fazemos de costume, invocar a bênção de Deus para você que quer continuar o seu caminho de seguimento, a vontade de Deus, ser filho da luz e seguir esse caminho para a luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos vocês e Programa Respostas volta no próximo sábado. Até lá!